Voltamos a falar do acidente grave que matou 11 pessoas, minha gente. Olha a situação, nesta terça-feira, madrugada aqui de ontem, às 3h40 da manhã, na MG 223, em Araguari. O ônibus envolvido tem 10 autuações e 11 multas. Somando tudo, todos os erros ali que já foram cometidos no período, são 21. Agora o Lucas de Carvalho vai detalhar para a gente toda essa história, porque é muita multa para um ônibus que transporta passageiros, né, Lucas? Dá a impressão aí que eles não estão nem aí com quem está lá atrás. Lúcio, a impressão que fica é essa, né, meu amigo? É meio complicado a gente estar falando de um acidente e descobrir que tem várias autuações, várias multas por trás desse veículo acidentado, né? Agora, Lúcio, passaram aqui para mim, meu amigo, uma lista, nossa competentíssima produção, né? Nossa equipe de produção que está sempre ali afiada para conseguir tudo o mais rápido possível, com o maior nível de detalhamento possível, conseguiu pra gente uma lista das infrações que foram cometidas, as datas. Vou pedir licença do telespectador para eu dar uma lidinha nessa lista aqui, que para começar, por excesso de peso, né, excesso de carga, quando a gente fala de pessoas, um ônibus que transporta pessoas, a gente está falando de mais passageiros do que deveriam ser transportados. Só em Araguari são 4 multas. Multas do dia 18, do dia 2, do dia 18 de... Que dia que é isso aqui, ó? Vamos lá. Dia 18 de agosto de 2024, dia 2 de setembro de 2024, dia 18 de janeiro deste ano e no dia 5 de fevereiro também deste ano, são multas em Araguari por excesso de peso, e tem uma também ainda por excesso de peso em Uberlândia no dia 11 de fevereiro de 2025. Agora, uma outra categoria de multa e atuação que a gente vê aqui é retirar do local o veículo legalmente retido sem permissão. Quer dizer que o veículo já foi retido antes, não sabemos qual o motivo dessa retenção, mas ele foi retirado de lá sem permissão, uma multa grave. Araguari, em 18 de agosto de 2024, então olha, no mesmo dia em que ele teve uma multa por excesso de peso, ele também foi multado pela retirada do veículo sem a autorização legal por isso, sem a permissão. E no dia 18 de janeiro tem uma outra multa também em Araguari pelo mesmo motivo, mesmo dia em que ele também foi multado por excesso de peso, 18 de janeiro deste ano. Por excesso de velocidade, a gente conseguiu encontrar 2 multas aqui, uma em São Lourenço da Serra, na BR-116, né, na BR-116, no dia 21 de fevereiro deste ano, também bem recente essa multa, e outra em Lusiânia, na BR-040, no dia 5 de março de 2025, também este ano, multa mais recente ainda por excesso de velocidade. Tem outras multas aqui também por falta de identificação do condutor infrator, não houve a identificação de quem estava dirigindo o veículo naquele momento. Essa multa, ela é de Pirassununga, no estado de São Paulo, na SP 330, no dia 31 de janeiro também deste ano de 2025. Aí nas multas registradas temos ainda outras de excesso de peso em Araguari, na MG 223, no dia 29. Na verdade, gente, uma correção aqui. Essas que eu falei para vocês, na verdade, eram as autuações registradas. Agora sim, a gente vai passar para as multas. Por excesso de peso, 2 multas em Araguari. Uma de 2023, do dia 29 de dezembro, na MG 223, ou seja, mesmo local, mesma rota em que aconteceu esse acidente, e a outra do dia 29 de março do ano passado, 2024, também na MG 223, ou seja, excesso de peso nesse mesmo trecho, não sei se o mesmo trecho, mas o mesmo local, a mesma rodovia em que houve esse acidente. Teve 2 multas também, né, por excesso de velocidade, uma em Corumbaíba, no estado de Goiás, na GO 139, no dia 9 de fevereiro de 2022, multa que já tem 3 anos, uma em Jardinópolis, em São Paulo, também na SP 330, onde já tinha uma outra multa de excesso de velocidade, no dia 27 de janeiro de 2024, uma em Anápolis, que é o local de saída desse trajeto, né? Lembrando para você que está acompanhando o Cidade Alerta, esse ônibus saiu de Anápolis, cidade do estado de Goiás, caminho, né, sentido ali a capital paulista. E essa multa de Anápolis, por excesso de velocidade, é do dia 1º de setembro de 2024, ou seja, nem um ano essa multa ainda. Tem uma outra multa também grave aqui, multa gravíssima, de avançar o sinal vermelho em Belém, no estado do Pará, do dia 13 de outubro de 2023. Aí tem uma outra multa de retirada do veículo do local legalmente retido sem permissão. Em Araguari, também na MG 223, foi multado nesse mesmo local pela retirada do veículo legalmente retido sem a permissão, no dia 10 de junho do ano passado. Tem outra ainda por deixar de conservar o veículo na faixa destinada pela sinalização. O que isso quer dizer?
para nós que dirigimos, né, carros convencionais, não dirigimos ônibus, nossa carteira é diferente, quando a gente recebe essa multa, quer dizer que a gente invadiu uma faixa de ônibus ou passou, por exemplo, de uma faixa zebrada, a gente está no local que não deveria estar trafegando com aquele veículo. Então quer dizer que o motorista desse ônibus passou por um local, por uma faixa que não é destinada ao tráfego, à passagem de veículos desse porte, de ônibus, de caminhões, e isso aconteceu em Itapevi, no estado de São Paulo, na SP 330, no dia 21 de dezembro de 2024. Teve a deixar de conservar faixas da direita, né, que geralmente veículos de trânsito mais lento, ônibus, geralmente tem que ficar à direita, principalmente em locais que há duas faixas, né? Então teve essa multa também em Pirassununga, ou mesma cidade que ele já teria tomado uma outra multa também na SP 330 no dia 20 de dezembro de 2024. Outra multa por transitar na faixa ou via exclusiva para transporte público, como é um ônibus de turismo, né? Ele não pode utilizar essa faixa destinada ao transporte público. Essa multa foi em Curitiba, no estado do Paraná, no dia 14 de agosto de 2024. E por final, outra multa por não identificação do condutor infrator em Curitiba, também no estado do Paraná, no dia 15 de dezembro, na verdade de outubro de 2024. Ou seja, são várias multas, várias autuações, todas juntas aí totalizam um conjunto ali, né, de 21 infrações no geral, autuações e multas, e que levantam várias suspeitas de como essa empresa estava tratando ali esse trabalho muito sério, né, Lúcio, que é a questão do trânsito de passageiros, né? Não é uma carga qualquer, não está levando carvão, não está levando cerveja, não está levando nada, está levando gente. Então, é uma situação que chama muita atenção e que, como eu disse na última entrada e vou reforçar aqui mais uma vez, é um tipo de situação que agora cabe à Polícia Civil determinar se houve, neste caso, neste acidente, lembrando mais uma vez que a gente está falando aqui de multas e infrações retroativas, ou seja, multas de tempos passados, de outros anos, outros dias. Neste caso aqui, a gente tem que saber o que a Polícia Civil está investigando e o que ela vai trazer para a gente, por final, o que foi finalizado desse inquérito, o que foi compreendido pela corporação, que foi de fato que causou esse acidente que ainda está sendo investigado. A polícia tem agora 30 dias para finalizar esse inquérito e entender se algumas dessas multas que a gente falou aqui têm relação com o que aconteceu. Se foi excesso de velocidade, se foi a faixa não recomendada para o tráfego, a gente vai entender isso depois, não é, Lúcio? Tá certo, Lucas. Obrigado pelas informações. Detalhe, né, gente? Veja quanta coisa, eu achei que ia até o programa até às 7h20 falando só nas autuações e multas que essa empresa tem. Que coisa! A Real Expresso até se comunicou com a nossa equipe aqui, porque nós ligamos lá, eles se pronunciaram. Porque essas informações, gente, você vê primeiro aqui na TV Paranaíba, depois você vai ver por aí. Nós estamos adiantando para você a história deste ônibus. E a Real disse o seguinte, que está apurando toda a situação, vai ver o que está acontecendo, está colaborando ali com as vítimas, com as famílias agora que se envolveram nesse acidente, que estavam ali, e vai verificar toda a situação. Então, é a forma que se pronunciou a empresa até agora, aqui no Cidade Alerta.